Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um culto da Igreja Unasp. Este culto que você e eu temos a oportunidade de adorar e glorificar o santo nome de Deus. Mas antes, como de costume, vamos fechar os nossos olhos e vamos ter uma breve palavra de oração. Grande Deus, nós te agradecemos porque mesmo sendo pecadores, o Senhor nos concede mais uma oportunidade de adorar o teu nome, de adorar ao Senhor. Nós queremos pedir, ó Deus, que todos os momentos que acontecerão hoje, neste culto, sejam dirigidos especialmente pelo teu Espírito Santo. Que cada música, que cada palavra do pastor Isaac venha de encontro ao nosso coração. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E é sobre esse nome que eu quero convidar você a louvar junto com a gente o santo nome de Jesus. Você já conhece essa música, então se junta aí com a sua família e vamos todos adorar o nome dele com esse louvor muito lindo, teu santo nome. Todos juntos? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó? E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Aprendeu? Vamos lá. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Declare. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo
que há em O que você vai fazer? Confessamos a Ti, ó Deus. que céus e terra passarão, mas o Teu nome é eterno. Vamos declarar mais uma vez o coro? Todo joelho dobrará. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome, Teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Amém. Este nome que é o nome de Jesus. Esse Jesus que se apresenta a mim e a você como o Deus que nos salva, como Deus que veio nesta terra como ser humano para morrer e nos conceder a graça. Eu sei, você pode lembrar de qualquer que seja o pecado, mas lembre-se também que você tem um amigo que é o seu melhor amigo, Jesus. E vamos cantar sobre isso. Jesus é melhor. Que você possa se lembrar dessa mensagem muito linda. Cante com a sua família, cante junto com a gente. Vamos todos louvar o nome de Deus, esse Jesus que é o melhor. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que... Pode ser um rei. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor. Jesus é melhor. Qualquer valor. Qualquer valor. Amigo leal do prazer e da dor. Melhor do que tudo, Ele é pra mim. Melhor que qualquer amigo, enfim. Declare. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas o mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Pode ser um rei. Mais uma vez o coro. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. E servi-lo até o fim. E servi-lo até o fim. Amém. Louvado seja Deus, boa noite a todos. Muito bom estarmos aqui para mais uma vez meditarmos na palavra de Deus. E ao longo dessa série, desse mês, aos domingos, nós estamos estudando a respeito de como Jesus é retratado, como a pessoa de Jesus e a obra dele é retratada no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento. Nós cantamos que Jesus é melhor, é superior, é melhor do que tudo. E hoje nós vamos refletir a respeito de um aspecto da sua obra, de quem ele é e o que ele faz,
o reinado de Jesus. Jesus é apresentado como um rei. Na verdade, no livro de Hebreus, Jesus é apresentado como 3 coisas. Existem 3 grandes seções no livro de Hebreus. Hebreus apresenta Jesus como rei, é o que nós vamos ver hoje, no capítulo 1 e 2. Jesus também é apresentado como sacerdote, no capítulo 5 a 7. E do capítulo 8 até o 10, ele é apresentado como mediador de uma nova aliança. Então ele é rei, sacerdote e mediador de uma nova aliança, aquele que inaugura uma nova aliança. Jesus subiu ao céu para desempenhar essas 3 funções. Em Hebreus, há 6 textos que falam da ascensão de Jesus e mostram que ele voltou para o céu para ser entronizado como rei, para entrar como sumo sacerdote no santuário celestial e para inaugurar a nova aliança. O texto de hoje descreve Jesus como o rei prometido no Antigo Testamento. Então nós vamos convido você a abrir a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Nós vamos ler alguns versos aqui. É preciso ficar atento às referências, ok? Hebreus está pegando promessas do Antigo Testamento e mostrando como elas se cumprem em Jesus. Verso 5 diz: Pois a qual dos anjos alguma vez disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez diz, eu serei seu pai e ele me será como filho, ou será o meu filho. Essas 2 frases são um eco do Salmo 2, versículos 6 a 8. Se você tivesse a oportunidade agora de abrir o Salmo 2 e verificar, é um salmo que fala de um rei, alguém que está sendo constituído rei, coroado como rei, entronizado, que tem o seu reinado inaugurado ali. E algumas frases que estão aqui também estão lá no Salmo 2. O que isso significa? Que Jesus é o rei escatológico anunciado no Salmo 2. Isso aponta para o domínio total de Jesus. Jesus é aquele que domina sobre todo esse mundo. E tem um detalhe, lá no Salmo, esse rei do Salmo 2 é apresentado como herdeiro das nações. Ele recebe as nações como herança. E aqui em Hebreus, Jesus é herdeiro de todas as coisas. É curioso. Pega o Salmo 2 e amplia não só as nações, mas todas as coisas. A ideia do rei ser filho de Deus também vem de outro texto, lá do Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 7. Uma promessa feita sobre Salomão, o filho de Davi. Eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei o seu pai, e ele será o meu filho. 2 Samuel 7. Mas essa promessa feita por Deus a Salomão não se cumpriu plenamente em Salomão e nem em nenhum dos seus herdeiros, dos seus descendentes. Ali há coisas, há promessas, há acontecimentos que são muito maiores do que Salomão poderia cumprir. Então, ao usar essas frases, esses ecos, essas imagens do Antigo Testamento e aplicar para Jesus, Hebreus está dizendo, Jesus é esse rei. Meu amigo, minha amiga, Jesus é rei. Isso faz muita diferença quando você reconhece. O tema do reino de Deus tem se tornado popular entre nós, especialmente entre jovens cristãos, que gostam da ideia do reino de Deus como uma mensagem de aceitação, de prática de boas obras, de tolerância, obras de misericórdia. No entanto, há uma notável tendência de retratar o reino em tons hostis à lei, à obediência, à doutrina bíblica e até mesmo à igreja, como se o reino não tivesse um rei. Será que você é uma dessas pessoas que busca o reino sem rei? Não, pastor, eu gosto da ideia de um rei. Mas será que você está satisfeito com o rei que é apresentado nas Escrituras? Ou você gostaria que esse reino tivesse um rei de acordo com o seu gosto? O reino tem um rei, é ele que dá as ordens. Esse é um problema sério para o ser humano. Esse reino tem um rei anunciado no Antigo Testamento e é ele que dá as ordens. E essas ordens, quando ele veio à terra, Jesus veio encarnado como ser humano, ele começou a pregação dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Então, arrependa-se. Por quê? Porque o reino de Deus chegou. Se você não percebeu, ele está vinculando a chegada do reino de Deus
ao arrependimento? Como é que eu posso anunciar a chegada do reino sem mencionar arrependimento? O próprio rei disse que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus falou isso. E aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3, verso 3 a 6. Quem sou eu, um mero súdito, para omitir essas condições que o meu rei estabeleceu? Buscar o reino de Deus significa ter consciência de que o rei manda e os súditos obedecem. Porque a graça traz o desejo de obedecer a Deus. Romanos 6 fala isso. A graça divina me coloca em sintonia com a vontade de Deus. Sim, meus irmãos, há condições, há requisitos. Existem comportamentos e posturas de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Isso é claríssimo na Bíblia. Jesus foi muito franco conosco. 1 Coríntios 6, verso 9 a 10, deixa, inclusive, dá exemplos de pessoas que não herdarão o reino dos céus. E esse texto que nós lemos tem uma frase curiosa, esse texto de Hebreus. Fala assim: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hebreus 1:5. O que é esse eu hoje te gerei? Algumas pessoas acham que isso prova que Jesus teve um começo. Que Jesus é uma criatura. Jesus é a criatura mais importante de Deus. Ele teve um início, ele não é eterno. Hoje eu te gerei. Mas essa expressão não significa nascimento. Significa coroação, exaltação. O rei do Salmo 2 já era adulto, ele já tinha nascido. Quando ele se torna rei e é gerado ali, ele já existe. Então o que é ser gerado? É ser exaltado. Não se trata da origem de Jesus como na literatura mitológica, quando um Deus gera outro Deus que gera outro Deus. Na linguagem dos Salmos, essa relação é uma relação de paternidade entre o pai e o rei. É uma relação de apoio, como se o pai, como se Deus estivesse agora assinando embaixo na autoridade desse rei. A descrição do Salmo 2 e de 2 Samuel 7 não se encaixa plenamente em nenhum rei descendente de Davi. A promessa é que o trono duraria para sempre. Nenhum deles foi rei eternamente. A promessa é que eles dominariam sobre o mundo. Nenhum deles conseguiu o domínio total sobre o mundo. Isso só pode se cumprir em Jesus. Então, o que é o hoje te gerei? É a exaltação de Jesus como rei, quando ele, depois da ressurreição, sobe ao céu, retorna à mão direita da majestade, é o que nós lemos no capítulo 1 de Hebreus, e agora é entronizado sobre toda a criação. Interessante, na Bíblia, sabe quem é chamado de primogênito? Tem a ver um pouco com esse eu gerei. Davi é primogênito, mas ele nem é o primeiro dos irmãos. Efraim é o segundo filho, é chamado de primogênito também. Então essa linguagem de geração, nascimento, ela precisa ser lida com atenção. Atenção, aproveitando a palavra, preste atenção em mim. Jesus não é um filho de Deus. Um filho de Deus, eu espero que você e eu sejamos, espiritualmente. Um filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. Os anjos e os homens são chamados de filhos de Deus na Bíblia, sim, mas esse filho prometido, essa figura real anunciada lá no Antigo Testamento, é superior a anjos e homens. Hebreus diz que os anjos adoram. Nós vimos isso no domingo passado. Esse rei está assentado à direita de Deus, e além de ser rei, ele é um sacerdote. E aqui nós temos, no capítulo 1, no verso 3, ele assentou-se à direita da majestade, verso 3. No verso 13, novamente, a qual dos anjos ele disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? A resposta à pergunta retórica é: nenhum anjo ouviu essa declaração. Jesus ouviu. E no capítulo 5, verso 10 de Hebreus 5:10, diz que Jesus foi nomeado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Isso vem de outro salmo. Então, nós já trouxemos aqui o Salmo 2. Agora, ser sacerdote, um rei sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, é Salmo 110. Outro salmo que também apresenta um rei sacerdote que dominaria sobre todos. Jesus é esse rei sacerdote. Em Israel, atenção,
havia uma divisão muito clara entre o papel do rei e o papel do sacerdote. Um rei não deveria ser sacerdote, e vice-versa. Mas vários tentaram, ao longo da história, unir esses dois ofícios. Mas era muito poder concentrado na mão de uma pessoa só. Então você precisava ter uma figura real e uma figura sacerdotal. Olha que coisa curiosa. No Salmo 110 é apresentada a figura de um rei que seria também sacerdote. Jesus cumpre essa condição. Ele une esses dois ofícios. Então a cristologia de Hebreus, cristologia é a parte da teologia que estuda a pergunta: quem é Jesus? A cristologia de Hebreus é baseada no Salmo 2 e no Salmo 110. Se você puder ler depois o Salmo 2 e 110, com calma, com oração, pensando em Jesus, você vai ter um vislumbre melhor de quem ele é. Hebreus também traz outros salmos, Salmo 45, 102, que também falam de um rei. Mas Hebreus diz que todos esses salmos, todos esses textos estão falando da figura de Jesus Cristo. O nome disso, isso tem nome técnico na teologia, pode ser tipologia. Alguns entendem como tipologia. Quando um anjo anuncia a Maria que Jesus vai nascer, vocês se lembram disso? Jesus é anunciado por um anjo, né? Maria, você vai ter um filho do Altíssimo. Ou seja, ele é filho de Deus, Deus é pai dele. E o anjo diz lá em Lucas 1, 32 e 33, que ele receberia o trono de Davi e o seu reino não teria fim jamais. Isso está tudo anunciado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento está previsto que haveria um rei mundial, domínio mundial, e o seu reino seria caracterizado por justiça, fidelidade total ao Senhor. Ele se destacaria entre os homens, seria amigo dos pobres e inimigo dos opressores. Ele seria herdeiro da aliança com Davi, seria da ordem de Melquisedeque como sacerdote. Ele pertence ao Senhor. Ele seria o inteiramente fiel. Ele seria filho de Deus e estaria assentado à destra de Deus. Essa figura é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós temos um rei, meus irmãos. Nós temos um rei. Hebreus 1, verso 6 diz: e ainda, quando Deus introduz o primogênito no mundo, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Isso é uma cena de entronização. Se você pudesse acompanhar no texto bíblico aí, você veria, do versículo 5 ao 14, você tem uma cena de entronização. Como acontecia na corte em Israel uma entronização? Você tinha a homenagem da corte, você tinha o trono, o cetro, você tinha a unção do rei, e tudo isso você tem no verso 8 e 9 de Hebreus 1. A homenagem da corte você tem no verso 6 e 7. No final, o rei é convidado a se assentar no trono, tomando posse desse trono. E no versículo 13 está escrito: assenta-te. Jesus está sendo entronizado. E ao fim da cerimônia, as pessoas gritavam: vive o rei eternamente. Isso toda hora aparece no Antigo Testamento. Ó rei, vive eternamente. Era um jeito cultural de cumprimentar um rei. E no dia da coroação eles gritavam isso: vive o rei eternamente. Verso 10 e 12 de Hebreus 1. O reino dele não tem fim. Ele não vai passar. Ou seja, ele vive eternamente. Ele é um rei que viverá eternamente. Jesus se assenta agora no trono. E os inimigos se tornam estrado dos seus pés. Ele tem domínio sobre todos. Veja, depois dessa longa explicação, eu quero resumir para você. A entronização de Jesus em Hebreus cumpre o plano original de Deus. O rei que retoma um domínio perdido pelo homem, o capítulo 2 de Hebreus fala isso. O homem perdeu o domínio e agora vem um rei e retoma esse domínio. E tem um outro aspecto no capítulo 3 e capítulo 4. Esse rei traria descanso. No Antigo Testamento, quando um rei tinha um reinado abençoado, ele dizia: Deus me deu descanso. A terra descansou. Não temos mais guerra, não temos mais inimigos, não temos mais adversidade. Vários reis sonhavam em poder falar isso, mas poucos tiveram o privilégio. O reino, a terra, encontrava descanso. Na maior parte do tempo sempre havia guerra, sempre havia problemas.
Mas Jesus trouxe agora, de forma definitiva, o descanso messiânico, anunciado já na nova aliança. Por isso que quando Jesus fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, isso não é uma promessa de alguém que está brincando com as suas emoções. Ele está dizendo, eu sou o rei que vai trazer descanso. Descanso não só para a terra, descanso existencial. Você está cansado? Você está cansado? Hoje é domingo, talvez você não tenha trabalhado hoje. Mas você tem um cansaço na sua alma. Você tem um cansaço na sua mente só em pensar que amanhã, às 6, 7 da manhã, você vai ter que começar tudo de novo. Perdão por te lembrar isso. Mas Jesus pode te dar descanso. Ele é o rei que vai trazer o verdadeiro descanso para as nossas almas. Nessa trajetória, então, do Antigo Testamento, o rei prometido que agora encontra a realidade em Jesus, o descanso messiânico não substitui o sábado, o descanso semanal. Não torna desnecessária a guarda do sábado. Vou te explicar, preste atenção. É o contrário. No reino messiânico, lá do Antigo Testamento anunciado, o sábado continua sendo guardado como promessa de Isaías 66. Eu vou criar novo céu e nova terra. E de uma lua nova a outra lua nova, e de um sábado a outro sábado, toda a humanidade virá para me adorar, diz o Senhor. Uma promessa messiânica que inclui a continuidade do descanso sabático. Meus irmãos, um aspecto que eu quero destacar no final dessa mensagem é que o reino dele, no capítulo 4, versículo 14, é um reino de graça. Eu vou repetir. Jesus é o rei que toma posse, é entronizado, é ungido, tem um cetro e é convidado a se assentar num trono que é descrito como trono da graça. O reino dele é um reino de graça. O seu trono é um trono de graça. E o apelo dessa sessão inteira, a partir do capítulo 4, é: entrem no descanso desse rei, aproximem-se do trono da graça. Assim sendo, Hebreus 4,14, estou lendo. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda confiança para recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Não é graça dizer ao pecador que o pecado dele não é pecado. Isso é mentira, isso não é graça. A graça não nega que o pecado existe, mas mostra que o pecador precisa de um Salvador. A graça não nega a culpa do pecador. Ela traz um bálsamo, um conforto para o pecador. A graça é um ambiente acolhedor para o pecador, não para o pecado dele. Preste atenção no que o pregador está dizendo. A graça fustiga o nosso ego. A graça não tem a ver com discurso de autoafirmação e autoestima que apenas nos empurram para um lago narcisista, onde tudo gira em torno de nós, do nosso gosto, da nossa opinião. Isso não é graça, meu irmão. A graça não é um safe space, um espaço seguro, para o ser humano expressar a sua natureza pecaminosa tranquilamente. Isso não é graça. O convite da graça desse rei, que é um rei assentado num trono de graça, o convite da graça, ele nos diz quem nós éramos sem o rei e o que nós somos agora com o rei, o que nós somos em Cristo, gerando uma vida nova, uma vida cristocêntrica, na qual o que vale é a vontade do rei. No reino da graça, a graça não é transformada em libertinagem, como alerta Judas 4. Porque nós somos salvos para boas obras, para uma vida nova, para um comportamento de acordo com a vontade de Deus. E a promessa da nova aliança é de que a lei de Deus deixaria de estar apenas exteriormente em tábuas de pedra e agora ela é escrita em nosso coração. Estamos alinhados à lei, mais do que nunca. No reino da graça, a obediência é motivada por amor e gratidão. E um coração cheio de favor imerecido transborda favores imerecidos. Eu recebo e eu dou. Esse é o reino da graça. Mas pastor, obediência, falar de graça e obediência, meus irmãos, lá em Tessalonicenses, não é a mensagem de hoje. Leia Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses diz que Jesus vem fazer juízo
e tomar vingança contra aqueles que não, a expressão é até difícil de entender, aqueles que não obedecem ao Evangelho. Como assim o Evangelho tem algo a ser obedecido? Lide com esse texto. Talvez você tenha que ter um outro vislumbre do que é o reino da graça. A vinda desse rei, com esse reino, está ligada ao cumprimento da vontade de Deus entre os homens. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Mateus 6. O evangelho do reino é o evangelho da graça. E quem derrama a graça que liberta é o mesmo que dita as regras. Quem tira escravos do Egito é o mesmo rei libertador, que nos dá os mandamentos a um povo livre, guiando esse povo à terra prometida. Se você está entendendo quem é Jesus, que tipo de reinado é o dele, eu vou para o final agora. Eu tive alguns percalços durante a minha vida como pastor, como pai, como marido. Quando a minha esposa estava grávida da nossa filha, nós temos uma filha, e os exames acusaram ali que ela tinha um pontinho no coração, que poderia se desenvolver em alguma coisa mais séria ou não. Isso já começou a nos preocupar. Determinado dia, a minha esposa teve descolamento de placenta, quase total. Um processo espontâneo de aborto. E ela ligou para mim chorando, eu estava pregando na hora. Ela ligou para mim chorando, falando assim: amor, eu acho que deu errado. Muito sangramento, eu acho que a gente perdeu. Gravidez de risco, tratamento, ela ficava praticamente imóvel. Até que a minha filha nasceu. E foi tanta preocupação no nascimento da minha filha que eu falo que quando ela nasceu, eu não sabia se eu chorava, se eu ria ou se eu batia nela, já dando a primeira surra nela. De tanta preocupação que essa criança me deu. Mas sabe de uma coisa? Quando eu olho para tudo que eu vivi como pai, como pastor, como marido, eu não me lembro de quem era o presidente quando eu me batizei. Eu não me lembro qual era a cotação do dólar quando eu decidi fazer teologia. Eu não consigo me lembrar facilmente quem era o ministro da Fazenda, o ministro da Economia, quando eu recebi a notícia de que é hoje, a sua filha vai nascer hoje. A bolsa estourou. Não me lembro. Eu não me lembro de quem era o secretário de Segurança quando a gente teve essa suspeita de que a minha filha teria um sopro no coração. Eu não sei qual era o cenário humano dessa época, mas eu sei em quem eu creio. Eu esperei no Senhor. Eu me lembrei de quem tem o controle, de quem manda. Eu me lembrei de quem é o rei desse universo. E Ele esteve conosco em todos esses momentos. Em todos esses momentos. Eu esperei no Senhor. Lembre-se, meu irmão. Lembre-se de quem manda. Lembre-se do rei. Ele é a sua segurança. Ele dá as ordens, ele dita as regras. Por quê? Porque ele sabe o que é melhor para você. Ele ama você mais do que qualquer ser humano nesse planeta. Ele não é um rei arbitrário. A nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Não sei se você já viu alguém fazendo uma obra de tapeçaria, um tapete. Quando você olha do lado avesso, do lado inverso, do lado oposto daquele tapete, você vê nós, você vê, não faz o menor sentido o desenho. É tudo bagunçado, é horrível. Se você olhar para esse tapete do lado do avesso, você não compra esse tapete. A nossa vida é como uma obra de tapeçaria. Olhando do avesso, que é o nosso único ponto de vista. Nada parece fazer sentido. Tudo está fora de lugar, tudo é uma bagunça. Mas vale a pena confiar, sabe por quê? Olha aqui para mim. Um dia, o que você só vê do lado avesso. Um dia o rei vem, o tapeceiro vem, e ele vai virar isso para você e vai apresentar para você a linda obra de arte que ele fez na sua vida. Se você confiar nesse rei prometido no Antigo Testamento, todas as coisas entrarão no lugar, ainda que você não entenda.
Vale a pena confiar porque ele escreve histórias com finais felizes. Ele é o grande roteirista. Ele é o grande rei. Ele tem tudo sob controle. Ainda que o sentimento humano nem sempre possa conhecer os caminhos da sua execução, Deus tem projetos. O mundo não é um caos. O reino tem um rei. Nós vamos encerrar ouvindo uma canção. E eu gostaria que nesse momento de apelo, você estivesse com a mente e o coração abertos para ouvir a voz do rei. Ouvir a voz do rei, que não apenas é o seu salvador. Ouvir a voz do rei, que agora quer se tornar o seu Senhor. Ele tem a sua vida sob controle, se você confiar. Os seus dias não serão um caos, se você confiar e acreditar que a história da sua vida está sendo escrita pelos dedos desse rei misericordioso. À medida que você ouve essa canção, eu vou orar por você, para que você aceite a soberania de Jesus na sua vida, para que você aceite entrar no reino da graça e que você submeta completamente a sua vida às ordens e ao cuidado desse rei extraordinário. Sente um vazio que está a procurar um sentido. Me enganei em procurar o amor nas pessoas, se o amor está na cruz. É Jesus, é Jesus, Salvador, Redentor, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é a fonte que está disposta a te saciar. Ele é vida, Ele é luz, o amor é Jesus, é meu tudo, é a paz. Basta crer, basta ver, tudo Ele faz, tudo Ele faz. É Jesus, é Jesus, Salvador, Redentor, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é a fonte que está disposta a te saciar. Ele é vida, Ele é luz, o amor é Jesus, é meu tudo, é a paz.
basta crer, basta ver, tudo Ele faz. É Jesus, é Jesus, Salvador, Redentor, é Jesus, é Jesus, é Jesus, é a fonte que está disposta a te saciar. Ele é vida, Ele é luz, o amor é Jesus, é o meu tudo, é a paz. Basta crer, basta ver, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Oh, é Jesus, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Amém. Que nome lindo, que nome mais precioso. Antes de orar por você, eu quero convidar você a entrar em contato conosco se você precisa de uma orientação. Através das nossas redes sociais, você pode procurar os nossos canais. Nós queremos orar por você, quem sabe fazer uma visita, fazer algum contato e abençoar a sua vida. Eu quero orar por você agora. Deus poderoso, obrigado pela tua palavra, que nos orienta nessa noite, nos apresenta a figura maravilhosa de Jesus Cristo, o Rei do reino de graça. Nós nos submetemos a esse Rei, entramos debaixo desse reinado e nós estamos cheios de expectativas. Não vemos a hora de encontrarmos pessoalmente o Senhor, como Rei dos reis e Senhor dos senhores, e um dia vivermos eternamente com o Senhor. Enquanto isso não acontece, ó Deus, enquanto a nossa história está sendo escrita, que o Senhor nos dê fé, fidelidade, constância, que os meus irmãos e irmãs que estão acompanhando, que eles não desistam, que eles entendam que há um Deus poderoso por eles, que os ama e que está disposto a mover montanhas para um dia tê-los lado a lado, vivendo eternamente no reino da glória. Colocamos a nossa vida em tuas mãos, nesse nome tão poderoso, o nome de Jesus. Amém.